Olá, muito boa noite, meus irmãos de Bananal, você que está assistindo, aonde você estiver, que a graça maravilhosa do Senhor possa estar chegando até você nesse momento. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos desfrutar um momento com a palavra do Senhor, aprendermos mais um pouco com as atitudes de Jesus e com aquilo que Jesus fala através da tua palavra. Nós sabemos que Jesus é o modelo principal para que possamos copiar e pôr em prática no nosso dia a dia. Nós devemos aprender com Jesus para vivermos em conformidade a Ele, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Hoje, terça-feira, 23 de março de 2021, devido ao decreto aí do estado de São Paulo, né, devido à pandemia do coronavírus, nós estamos transmitindo aqui de casa. Não podemos nos reunir na igreja, mas isso não nos impede de estarmos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor. Você, aonde você estiver, acompanhando essa transmissão, eu saúdo a você com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu convido a você já a pegar a sua Bíblia, deixar preparada para a gente poder estar abrindo daqui a pouquinho e lendo a palavra do Senhor, onde nós vamos falar um pouquinho através daquilo que Jesus tem para nos dizer nessa noite. Eu quero convidar você nesse instante, para onde você estiver, estar orando comigo. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez por nós, pelas pessoas que estão assistindo essa transmissão, para os irmãos de Bananal e todos aqueles que têm a fé firmada em Jesus. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos estar falando com Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está no céu, somos gratos a Ti, ó Deus, porque aprove o Senhor, ó Deus, estarmos nesse momento, ó Pai, nos achegando a Ti, buscando a Tua face, Senhor Deus, para podermos, ó Deus, estarmos ouvindo, ó Pai, da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus Altíssimo, ó Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que é o dono, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, ó Pai, nos preservou vivos, ó Pai, apesar de todas as circunstâncias, ó Pai, que está vindo contra nós, ó Pai, o Senhor tem sido o nosso escudo fiel, ó Pai. Como a canção que nós estamos ouvindo, ó Pai, diz que a Tua palavra é pura, a Tua palavra é o escudo para os que crê no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite, estar abençoando o Teu povo, ó Pai, que se reuniu nesse momento, o Seu povo, ó Pai, que clama pelo Teu nome, ó Deus. Nesse momento está abrindo as suas Bíblias também, que possamos, ó Deus, através desse momento que vamos passar juntos, ó Pai, ser abençoados por Ti, Deus. Toma, Deus, a minha vida em Tuas mãos, a minha família, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que estão assistindo essa live, ó Pai, os irmãos lá de Bananal, ó Deus, todos os irmãos da congregação, ó Pai, as pessoas, ó Deus, que vão também, ó Pai, depois assistir essa live, ó Deus, porque alguém com certeza estará compartilhando, ó Deus. E eu quero agradecer o Senhor, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, de através, ó Pai, da modernidade, ó Deus, podermos fazer a Tua obra acontecer, ó Pai. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus que eu te oro, agradecido por tudo, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos algumas pessoas aí que estão assistindo a live. Você que está entrando, dá um ok aí, dá um alô, manda uma mensagem para a gente poder estar registrando, né? Sabendo que você está conosco aí. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos falando bastante no livro de Mateus, nesse estudo nosso de terça-feira. E nós vamos estar falando hoje no capítulo 5, no versículo 13. Você que está aí com a sua Bíblia na mão, abra sua Bíblia por gentileza, acompanhe comigo a leitura que nós vamos estar fazendo nesse momento. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos ler novamente? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos humanos.
Palavra de Jesus, queridos irmãos, que vai ao encontro dos discípulos, ali no Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, onde Jesus já tinha falado sobre as bem-aventuranças, né, que diz que mais que felizes são aqueles que temem ao Senhor e seguem cumprindo tudo aquilo que Jesus ensinou, né, a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 12 de Mateus 5 vai falar sobre isso, as bem-aventuranças. E agora Jesus vem falar que nós somos o sal da terra. Ele falou para vós sois, ele está falando para mim e para você, que você aonde você está, você é o sal da terra. É uma importante colocação ao que Jesus quis dizer através dessa palavra. É mais profundo do que apenas dizer você é um sal da terra. O sal da terra, que ele quis dizer, tem uma entonação muito superior daquilo que talvez a gente imagina. Porque o sal, queridos irmãos, é muito importante da face da terra. Desde a criação até os dias de hoje, o sal está presente na face da terra. No estudo de hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre o sal. Por que Jesus está falando para mim e para você que nós somos o sal da terra? Porque nós somos importantes no propósito dele. No ministério de Jesus, eu e você tem uma importância muito grande. Talvez a gente ainda não descobriu a nossa importância, mas no ministério de Jesus nós temos uma importância muito grande. O sal, propriamente dito, o sal que você usa aí na sua casa para temperar uma salada, para temperar uma carne, o sal, ele está presente na Terra desde a formação do planeta, desempenhando um importante papel na evolução dos seres vivos e na história da humanidade. O registro do uso do sal pelos homens remonta a mais ou menos 5.000 anos. Olha o tempo que o sal é utilizado na face da Terra, a importância para a evolução. Nós fomos evoluídos porque o sal tem uma importância muito grande na nossa vida. A raça humana, ela tem a vida hoje porque o sal teve uma importância muito grande na nossa formação, na nossa criação. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China, em civilizações pré-colombianas, como moeda. Olha só o valor que o sal tinha naquela época. Por isso que eu digo para você, você é importante, você tem valor, querido. Muitas das vezes a gente reclama de tudo, da forma que a gente vive. Às vezes a gente não está satisfeito com aquilo que somos, mas a palavra de Deus diz que temos um valor muito grande. Nós somos importantes no propósito de Deus, no ministério de Jesus. O sal foi usado como forma de pagamento, foi usado como forma de conservante de alimentos. O sal era usado para lavar, para tingir roupa, para amaciar couro naquela época. Hoje em dia tem outras coisas, mas o sal ele vem desde o princípio até os de hoje fazendo uma diferença aonde ele é colocado. E o sal ele tem que fazer a diferença. Ele tem a sua função. E muitas das vezes você como um crente, você como sal da terra, esquece que você tem uma função. E Jesus está dizendo isso para nós. Se nós não tivermos, se nós não formos usados na função que nós temos, para que vamos servir? Se não servirmos para fazer diferença, para que vai ser usado? A palavra de Deus diz que se o sal vier a ser insípido, ou seja, ser estragado, ser insosso, para nada mais presta, a não ser jogar fora para as pessoas pisar em cima. Então se nós não formos, não colocarmos na nossa vida que eu tenho uma importante participação no reino de Deus, aqui na terra, fazer a obra acontecer e usar das minhas funções para fazer a diferença, quando chegar o dia que Jesus vier buscar a tua igreja, ele vai encontrar a gente como sal insosso, um sal insípido, para que não vai ter serventia alguma para ele. E isso não é interessante para mim nem para você, meu irmão. Nós temos que ter a certeza de que nós temos uma colocação no nosso ministério, aonde nós estivermos, para fazer a diferença a qual o sal foi criado. Me perdi aqui na mensagem que eu estou procurando no celular, que nós estamos lendo aqui, passando para você, meu irmão. Mas então, interessante, queridos irmãos, que o estudo que nós estamos falando, agora vai entrar nas propriedades do sal. Nós vamos aprender sobre as propriedades do sal. O sal,
Eu me perdi de novo. O sal é uma substância vital para os seres humanos. Como eu disse no início, o sal ele é importante na vida do ser humano. Nosso corpo ele precisa de sal. Tanto ele precisa de sal como vai precisar de outros componentes, outros princípios ativos para que nós possamos ter a nossa vida saudável, o nosso corpo saudável, para podermos vivermos, termos energia, para podermos cumprir com os nossos trabalhos, cumprir com os nossos objetivos, tudo em porções exatas, adequadas para o bom andamento, bom funcionamento do nosso organismo. O sal é uma substância vital para os seres humanos. Nosso corpo possui sais que são regulados pelo rins e pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos. O sódio, que é um dos componentes do sal, ele vai mover o nosso coração. Os batimentos cardíacos são controlados até também por causa do sódio, por causa do sal que você come. Se você comer demais, você vai ter uma alta de pressão que pode te ocasionar um problema. Então é tudo bem dosado. Nem muito e nem pouco, tem que ser a quantidade exata. Então a palavra de Deus está dizendo que nós somos o sal da terra. E nós temos que temperar na medida certa. Porque nós temos que ser para as pessoas... as pessoas têm que olhar para nós e ser contagiado com a nossa alegria de sermos sal da terra, sermos servos do Senhor. Quando Jesus declara que vós sois o sal da terra, ele está dizendo que da mesma maneira que o sal é importante e de grande valor, assim é você, igreja do Senhor. Da mesma forma que ele está dizendo que o sal é importante para temperar os alimentos, ele está dizendo para mim e para você nessa palavra, que você é muito importante, você tem um grande valor. Aonde você está? Você é uma igreja do Senhor, você é um corpo vivo. A igreja, o templo, né? O nosso templo aí em Bananal, Igreja Presbiteriana do Brasil, um templo bonito, aconchegante, espaçoso. É a igreja onde nós, que somos igrejas individuais, vamos estar adorando a Deus em coletividade nos nossos encontros. Isso é muito interessante para a cidade. Uma cidade onde tem uma igreja, que as pessoas têm o compromisso de fazer a diferença, de cumprir com o seu papel sendo sal, essa cidade ela vai ser bem temperada. Não vai ser uma cidade sem sabor, uma cidade triste, uma cidade feliz, alegre. Porque onde a presença de Deus está, onde Jesus chega, a alegria está. A palavra do Senhor diz que Jesus é o motivo da nossa alegria. O salmista declara que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então quando você, meu irmão, toma esse compromisso na sua vida de se tornar um verdadeiro sal da terra, pessoa que vai temperar a vida das pessoas onde você está. Os seus vizinhos vão olhar para você e vão sentir vontade de ser temperado por você. Vão gostar de ouvir você falar. Vão ter prazer em estar junto com você. Você vai ser uma pessoa cativante. Você vai ser uma pessoa atraente. A palavra de Deus lá no livro de Atos conta que a igreja primitiva ela crescia contando com a simpatia de todo o povo da cidade. Se fosse um povo chato, um povo que não fizesse diferença, não temperasse, aquela cidade não ia conhecer o Deus que eles serviam. Não ia conhecer a palavra de Jesus que cura, liberta e salva. Quando Jesus declara que nós somos o sal da terra, ele está dizendo para mim e para você que a igreja dele tem a mesma propriedade e funções a qual o sal tem. Por isso ele faz esta comparação e aponta para nós a responsabilidade de agirmos como sal. Não adianta a gente pensar que nós vamos ser sal somente no domingo na igreja. O sal, enquanto ele está dentro do saleiro, ele é sal. Agora, a partir do momento que ele é salpicado em alguma coisa, ele vai dar sabor àquilo que ele foi colocado. Se você jogar um sal numa carne, a carne vai ficar com um sabor salgado, gostoso, uma salada. Mas você nem vai lembrar do sal ali.
você vai saber que a carne está temperada. E é importante nós termos a certeza de que, mesmo sem parecer, nós fazemos a diferença. Tem muita gente que acha que tem que sair falando, gritando, eu sou crente, tem que aceitar Jesus, o fim do mundo está chegando. Não, as suas obras, as suas atitudes, como sal da terra, tem que falar mais do que as suas palavras. As pessoas têm que conhecer Jesus através das nossas atitudes, nosso testemunho, sendo boas pessoas, tendo bons hábitos, boas maneiras. Porque ser crente é fácil falar que é. Até o diabo é crente. Dizer que é crente todo mundo diz. Mas as nossas atitudes têm que falar mais do que nossas palavras. É o verdadeiro ditado popular. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, uma boa atitude, né? Uma boa atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, nossas atitudes diárias, nosso comportamento em meio à sociedade tem que falar mais do que nossas palavras. Vejamos agora algumas funções do sal para fazermos uma comparação na nossa vida. O sal, por exemplo, na cozinha, eu já falei sobre o sal, temperar uma carne, uma salada. O sal na cozinha, que é o que mais temos costume de utilizar, tem a função de dar sabor aos alimentos. Sem ele seria horrível comer. O arroz sem sal é ruim. Feijão, qualquer outro tipo de comida que você vai comer sem sal é horrível. Às vezes você está meio adoentado, aí faz uma sopinha, né? Essa comida de hospital, sem sal, sem tempero. Você imagina você todo dia comer uma comida sem sal? Imagina você todo dia ter que comer arroz sem sal, feijão sem sal, carne sem sal, salada sem sal. É horrível. Você vai procurar algum outro tipo de tempero para colocar ali naquela comida. Mas isso não vai fazer o que o sal faria. Vai dar um sabor diferente, mas não vai dar o sabor que o sal daria. Umas pitadas de sal é importante para dar sabor aos alimentos. Imagina um churrasco, querido irmão, eu como trabalho com churrasco, imagina um churrasquinho sem sal. Meus clientes não iam querer mais comer churrasquinho meu. Nós estamos há 15 anos ali trabalhando com churrasquinho bem temperado, o sal está ali, presente. O sal, propriamente dito, e o sal da terra, a luz do mundo, que é Deus, é Jesus nos dando sabedoria. E Ele tem que dar sabedoria na nossa vida diária, onde estivermos. Da mesma maneira, queridos irmãos, que o sal é importante para dar sabor aos alimentos, a igreja deve dar sabor. A igreja deve dar sabor aonde ela está. A igreja pode estar bem decorada, uma construção belíssima, um templo maravilhoso, um ar-condicionado, bancos bem acolchoados. Mas se os membros dessa igreja não tiver a responsabilidade de ser sal da terra, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Você pode colocar o melhor louvor, você pode colocar a melhor mensagem, mas se não tiver o princípio ativo do sal, não vai adiantar nada. Então nós temos que ter a convicção que nós fomos chamados por Jesus para sermos o sal da terra. Seja aí em Bananal, seja aqui em Barra Mansa, seja onde estivermos, Jesus nos chamou, ele fala para mim e para você que você e eu somos sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Nos nossos dias, nós temos que ser os crentes que vão fazer diferença. Como os crentes que citado na Bíblia fez diferença nos seus dias, nós temos que fazer diferença no nosso século. Temos que tomar a posse dessa qualificação a qual Jesus nos deu. Nós temos que receber isso para nós, esse título, essa qualificação de ser eu sou sal da terra, e quem disse foi Jesus. Não foi o meu pastor, não foi o meu dirigente, foi Jesus que disse que eu sou o sal da terra. Nós temos que fazer a nossa parte para que a igreja local, onde nós nos reunimos, cresça. Para que as pessoas olhem para a igreja e falem assim, aqui tem um saleiro cheio de sal e eu quero ser temperado aqui por esse saleiro.
As pessoas têm que olhar para a igreja e sentir vontade de entrar pelas portas. Mas para isso acontecer, tem que começar primeiro em mim. Tem que começar primeiro em você. Nós temos que tomar a decisão, de tomar a responsabilidade de agirmos como tal. Sendo verdadeiro, não sendo crente mentiroso. Tem muito crente mentiroso. Tem muito crente que no domingo é o crentão, que todo mundo acredita, mas durante a semana não vive aquilo que está realizando no domingo na igreja. Não é somente no domingo, quando você está junto com os outros irmãos, que você tem que mostrar que é crente, não. É no seu trabalho, na segunda-feira, na terça, na quarta, até o fim de semana. O crente ele tem que chegar no serviço com alegria. Tem crente que chega atrasado no serviço, reclamando de tudo, põe culpa em tudo, murmura de tudo. Como é que um crente desse vai ser sal da terra? Aí vem um açúcar, uma pessoa lá e começa a falar na cabeça daquele crente que devia fazer diferença no seu local de trabalho, e ao invés de o sal da terra temperar o local, vai ser temperado pelos outros. Acontece muitas das vezes você conversar com algumas pessoas que são crentes, que trabalham no meio de muitas pessoas, de uma obra, por exemplo, e o palavreado começa a falar e solta um palavrão, uma palavra feia, e você olha a pessoa, porque sabe como é que é, eu trabalho no meio de peão. Meu amado irmão, se você tem essa atitude, lembre-se que você tem que ser diferente, você tem que ser o sal da terra, é a palavra de Jesus, e nós estamos aprendendo com as palavras de Jesus. E essa palavra não foi lançada à toa, não. Jesus não falou em vão que você é um sal da terra. Por isso, aonde você estiver, você pode estar na roda de muitos amigos de várias outras religiões, cada um falando uma coisa, se um fala palavrão, outro fala também, você não deve falar. As pessoas têm que olhar para você e entender que você é um sal aqui naquele lugar. Você tem que mostrar suas qualidades. Temos que tomar o cuidado para, ao invés de darmos sabor, perdermos o nosso sabor e adquirir o sabor do mundo. E o que está acontecendo muito hoje. As igrejas em si, preocupadas em não perder membros, ao invés de continuar sendo o sal, começa a se buscar sabor de fora. Começa a botar Ajinomoto. E Ajinomoto não é um sal. Ajinomoto é um saborizante salgado. O Ajinomoto, aquele sal bonitinho, na pipoca é uma delícia. No bife, então, maravilha. Mas ele sem sal não vai adiantar nada. E tem muita gente que está botando Ajinomoto achando que está sendo sal. E facilmente pega o sabor de outras coisas. Nós temos que tomar responsabilidade de sermos sal. O sal na comida também tem que ser a quantidade certa. Não adianta ser muito não, querido. Não adianta você colocar demais que você não vai conseguir a comida. Tem que ter temperança. A dose certa. Porque se você também for aquele crente chato, as pessoas vão afastar de você. A igreja primitiva, gente, eu gosto de falar da igreja primitiva. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela nos ensina muito, porque ali havia comunhão, havia participação das pessoas no templo, ia de casa em casa partindo pão, um se preocupava com o outro, ninguém se achava melhor que o outro, eram pessoas que tinham tudo em comum, a mesma fé, o coração, a mesma alegria. E a palavra de Deus diz que dia após dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja crescia porque a simpatia, o carisma era grande. Não era nem de mais e nem de menos, era a quantidade exata. A gente ser aquele crente, Caxias demais, que só pensa em falar de Bíblia para pessoa, Bíblia para pessoa, Bíblia para pessoa, às vezes você expulsa a pessoa. E muitas das vezes a pessoa está precisando apenas de um oi, um bom dia, boa tarde, uma atenção. Isso eu e você podemos fazer, aonde estivermos. Tem muitas pessoas que têm déficit
de atenção estão do nosso lado, no seu trabalho, na sua equipe, na escola onde você estuda. De repente uma pessoa do seu lado tem um déficit de atenção. E às vezes uma atitude sua de chegar naquela pessoa, conversar com aquela pessoa, dar um momento de atenção, carinho para aquela pessoa, você vai ganhar aquela pessoa. Aí você entra com a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Aí você entra com temperança, mostrando que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Então a gente quer fazer do nosso jeito. A gente pega a pessoa, vou pregar para até converter. Ele prega, a pessoa... De repente a pessoa começa a esquivar de você. Você está na calçada e vai para o outro lado. Nós temos que ser pessoas carismáticas. As pessoas olhar para nós, ter felicidade e ver na gente a pessoa que eles esperam encontrar para poder conversar. Não ser repelente, deve ser atraente, atrair as pessoas para podermos falar de Jesus. De uma maneira calma, uma maneira tranquila, com sabedoria. E o sal, todas as vezes que você pega o sal para colocar na comida, você coloca ele com tranquilidade. Você não vai pegar uma mãozada de sal e jogar na comida. Vai pegar com a ponta do dedo lá e... Sabedoria. Porque senão você vai passar do ponto o seu alimento. Muitas das vezes, nós que somos crentes há mais tempo, nós queremos ser mais soberbo do que os outros estão começando agora. Isso é um perigo. Muitas vezes as pessoas falam, eu já li a Bíblia 10 vezes. Aí acho que é melhor do que o outro que não leu nenhuma. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que caminhar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez, para ajudar aquele irmão que está começando hoje na fé. E o sal tem outras funções. Até mesmo a indústria. Uma indústria, aqueles irmãos que usa muito sal. A indústria de alimentos. O uso do sal é importante ingrediente na produção de muito tipo de alimento. Uma carne seca. Imagina aquela carne seca com abóbora madura. Meu Deus, eu tenho água na boca. O famoso jabá com girimum. Aquela carne só tem aquele sabor porque ela foi elevada numa solução feita com sal. Porque se você pegar uma carne, botar no sal e não colocar sal nela, ela vai estragar. Ela vai apodrecer ali. Vai jogar fora. Agora, a partir do momento que você pegou aquele pedaço de carne, colocou na solução de sal, a salmoura, colocou lá para secar no sol, dias. Aí você vai pegar aquela carne, vai dessalgar, né, depois, para fazer com a carne, com a abóbora, ou com outra coisa, o chuchu, por exemplo, também, muito bom. A indústria de alimentos utiliza sal. O sal como um conservante, o sal preserva os alimentos. Lá no passado, onde não havia geladeira, onde não havia os freezers, as câmaras frigoríficas, os alimentos eram conservados com sal. Então o sal, nós, eu e você, temos a função também de conservar as pessoas que estão ao nosso derredor, vivos, para ouvirem a palavra de Deus. Vivos não da morte física, não, é vivos na esperança de viverem dias melhores. Porque às vezes a nossa palavra mata o que a pessoa espera. Nesse período de coronavírus mesmo, tem muitos crentes aí que, em vez de levar uma palavra de ânimo para as pessoas, estão levando palavra que desanima a pessoa, faz a pessoa entrar em desespero, coloca dúvida nas pessoas. E nós temos que levar a palavra que dá esperança para o nosso próximo. É conservar aquela pessoa para que ela possa ser impactada pelo Evangelho salvífico de Jesus e alcançada pelo Evangelho salvífico de Jesus. E tem muita gente que, ao invés de levar uma palavra que dê ânimo, dê esperança, leva uma palavra que desanima a pessoa, que aprisiona a pessoa nos medos,
nos traumas. E ao invés da pessoa buscar uma cura, uma solução, vai viver aprisionada. Porque às vezes uma palavra errada que nós usamos. Nós como igreja de Cristo, querido, nós como igreja temos a função, através da nossa conduta, fazer com que as pessoas sejam preservadas da podridão do mundo, que esse mundo ensina todos os dias. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E sabemos que o inimigo, ele joga sujo e pesado. Sabemos que a cada dia mais a podridão do mundo entra na mente das pessoas. As nossas crianças hoje estão aprendendo coisas que estão atrapalhando a mente das crianças de entenderem o mistério de Jesus na vida deles. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Uma criança de 10 anos sabe a escalação inteirinha do time que o pai torce. Mas se pedir para falar os livros da Bíblia, raramente vai ter um filho, uma criança que vai saber. Uma criança de 10 anos. O muçulmano, ele todos os dias, desde o momento do nascimento do filho, ele vai falando as palavras da Torá, as principais leis da Torá, no ouvido da criança. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então o muçulmano vai pregando, mesmo a criança não entendendo, ele vai falando as palavras, as leis da Torá, para quando chegar a idade de 13 anos, ele está preparado para tomar a decisão de seguir a religião. E às vezes nossos filhos, que nasceram dentro da igreja, em berço cristão, ainda não sabem os livros da Bíblia. Mas sabe a escalação do time. Sabe todos os personagens dos desenhos animados. Até mesmo todos que estão lá na casa do BBB. Nome de todos. É sério, meu irmão. A podridão que o mundo coloca entra com facilidade na nossa vida. E às vezes nós deixamos de entrar na nossa casa, na nossa igreja, para agradar. Nós esquecemos que nós somos sal da terra. Esquecemos que nós temos uma função de fazer a diferença. O sal, ele tem que produzir uma transformação. Aquilo que estava sem sabor, aquilo que estava insípido, tem que pegar um sabor. É complicado, o maligno, o inimigo de nossas vidas, o inimigo da vontade de Deus, ele é podre, ele é fétido, mortal e faz tudo para seduzir pessoas, aprisionando-os na podridão que ele proporciona para assim levá-los para o inferno. E a nossa função, como sal da terra, é lutar contra isso. Proporcionar para assim essas pessoas terem a oportunidade de serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus. É através da minha atitude, do meu testemunho, através do seu testemunho, que as pessoas vão conseguir conhecer Jesus e entregar suas vidas a Ele. É importante a gente ter essa certeza na nossa vida de que nós somos importantes para o reino de Deus, nós somos importantes para o ministério de Jesus aqui na terra, e tomarmos a nossa atitude de fazer a nossa parte para que possamos, lá na frente, as pessoas olhar para o passado e falar assim: essas pessoas foram usadas como canal de bênção na minha vida. Nós, como igreja, temos esse compromisso com o nosso século. Nós, como igreja, temos esse compromisso com a nossa cidade, Igreja Presbiteriana do Brasil em Bananal. Nós temos o compromisso de fazer com que essa cidade um dia declare que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que fazer nosso papel.
O sal usado na medicina. Meu irmão, o sal lá no passado, ele era usado na medicina. Às vezes a gente escuta a história dos nossos avós, nossos ancestrais, que quando a criança machucava, até mesmo quando no nascimento, pegava, dava um banho de salmoura na criança, né? Pega uma água com sal, passa no machucado para sarar rápido. Eu fiz isso quando era criança. Machucava, a primeira coisa que eu fazia era jogar água com sal. Ardia para dedéu. É igual o mertiolate. Quem lembra do mertiolate antigo sabe que o negócio era sinistro, doía bastante, ardia bastante. E na medicina, o sal pode ser usado para amenizar dores, estimular a circulação, aumentar a pressão arterial, combater inflamações. O gargarejo de sal, queridos irmãos, com água morna, é usado para amenizar a inflamação na garganta. E nas gengivas também. O sal reduz o inchaço. O sal tem um papel muito importante na nossa medicina. Então nós como crentes, que nós temos um papel muito importante para levar as pessoas que ainda não conhecem Jesus, estão enfermos, porque nós vivemos um mundo doente. Nosso papel é fazer com que essas pessoas conheçam a cura. A cura é Jesus. Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo hoje num mundo doente. Repara para você ver quantas farmácias tem na sua cidade. Às vezes tem farmácia que divide parede com outra. Estamos vivendo um tempo de pessoas doentes fisicamente, mas mais sério ainda é a doença da alma, que só Jesus pode curar. Só Jesus que pode curar a doença da alma. E nós, como sal da terra, assim como o sal tem a sua função na medicina, nós temos a nossa função de levar as pessoas a conhecer Jesus, que pode curar a enfermidade da alma. E quando a alma é curada, o corpo recebe a cura necessária. Todos os enfermos que a palavra de Deus cita, que foram curados por Jesus, Jesus não curou só a enfermidade física do corpo. Jesus curou a alma. As palavras de Jesus eram: os seus pecados estão perdoados. Ele estava curando a alma. E quando a alma é curada, a ação curativa da alma vai trazendo para o corpo físico, para a carne, a cura necessária. O efeito colateral de quando você é curado do seu pecado que está na alma, pecado que mancha, que denigra a sua imagem com Deus, o seu corpo vai colher os frutos, os benefícios. E muita gente, às vezes está faltando isso para as pessoas hoje serem curadas, serem libertas. Uma colocação interessante: o povo hebreu, lá no passado, utilizava o sal nas purificações das mulheres após darem à luz. Minha irmã, é doído você dar à luz a um filho. A dor do parto diz que é a dor mais forte do mundo. Você imagina depois de você dar à luz a um filho, jogarem uma água salgada em cima de você? Aí vai juntar a dor com a ardência? Misericórdia. E o filho toma banho com aquela água salgada também? Coitado do bebê. Você imagina só como era usado o sal, que tinha um importante valor naquela época. Por isso que Jesus falou que nós somos sal da terra, porque nós somos importantes no ministério dele. Eu estou frisando bem dizendo isso, que nós somos importantes, porque é isso que ele está dizendo para mim e para você nessa palavra de hoje. E nós temos que aprender com isso e colocar em prática no nosso dia a dia, porque só assim nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós, como igreja de Cristo, temos que ser canal de bênção na vida das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e carregam consigo doença mortal, que é o pecado.
para que eles também possam receber Jesus em suas vidas e serem curados. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. O sal na Idade Média, o sal era transportado por estradas construídas especialmente para esse fim. Era fortemente vigiada pelo exército. Na mesma época, os europeus fizeram fortunas com sal. O sal trouxe riqueza, poder, fortalecendo os nobres europeus, e isso dava segurança a todo o país. A função do sal na Idade Média também fez diferença. Vou voltar lá no princípio. Os soldados romanos, naquela época, eram pagos com sal. O sal valia ouro naquela época. O exército romano recebia o seu salário com sal. Por isso veio o nome, salário. Sabia disso? Interessante a gente aprender com as funções do sal, o porquê que o sal foi usado e é usado até hoje. E Jesus ele faz essa colocação, às vezes uma colocação simples que Jesus colocou para aqueles discípulos ali, faz uma diferença na nossa vida. Jesus ele falou de uma forma simples, tranquila, mas profunda aos nossos corações. Se dermos atenção naquilo que Jesus fala, se dermos atenção nas palavras de Jesus, nós vamos ser muito mais diferentes do que imaginamos, do que podemos ser. Vamos fazer uma diferença muito grande no nosso dia a dia. A igreja de Cristo, ela só cresceu porque as pessoas tomaram a iniciativa de cumprir com seu papel de verdadeiros cristãos. A função da igreja de Cristo, sendo sal da terra, é proporcionar às pessoas a conhecerem a riqueza que é a vida cristã. A riqueza que está inserida no ministério de Jesus. A função da igreja, como sendo sal da terra, é proporcionar para as pessoas conhecer Jesus, entregar as suas vidas a Jesus e tornarem herdeiros da maior riqueza que um homem pode obter. O homem mais rico da face da terra, que tem milhões e bilhões de dinheiro, se ele não tiver Jesus no seu coração e a convicção de que Jesus morreu na cruz para garantir a ele salvação e vida eterna, não vai adiantar de nada. A palavra de Deus diz que de que vale você conquistar o mundo inteiro e perder a salvação. Você pode ser o homem mais rico, a pessoa mais rica da face da terra. Mas se a sua riqueza estiver somente voltada para este mundo, é neste mundo que você vai ficar. Agora, a nossa riqueza maior, ela está guardada lá no céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhum coração contemplou aquilo que Deus tem guardado para mim e para você lá no céu. Lá nem traça, nem ferrugem corrói. Lá ladrão não entra e roubam. Aqui na terra, sim. Aqui na terra a traça corrói o seu dinheiro. Aqui na terra o ladrão rouba o seu dinheiro. Lá no céu, não. Nós temos que pensar nisso, querido. Eu fui chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para ser sal da terra. Nós temos que agir como tal. Para preservar a nossa herança. E a herança que Jesus nos dá, queridos irmãos, ela não deve ser guardada só para nós. Ela tem que ser compartilhada. Tem para todo mundo. Tem muita gente que, igual aquela parábola dos talentos, um recebeu 5, outro recebeu 4, e o que recebeu 1 foi esconder o talento. Mas o que recebeu 5 foi, investiu, ganhou mais. Tem gente que acha que você, eu já estou salvo, eu vou guardar para mim, não vou me preocupar com o meu próximo, não. Errado. Meu irmão, se você pensa dessa forma, você está errado. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e quando nós amamos o nosso próximo, nós nos preocupamos em que o nosso próximo seja herdeiro da mesma herança que nós. Nós temos que nos alegrar quando chega um pecador e se arrepende e se converte. A palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende.
E nós temos que viver isso nos nossos dias. Nós temos que viver isso nos nossos dias, se alegrar quando chega uma pessoa na igreja, aceita a palavra que foi pregada, aceita Jesus, aceita o tempero que foi jogado ali, o sal da terra, o sal que salgou a vida daqueles membros daquela igreja e naquele momento está temperando a vida daquela pessoa, trazendo a mudança, a transformação daquela pessoa. Nós temos que nos alegrar, fazer festa, porque assim é a vontade de Deus. Para concluir, queridos irmãos, essa mensagem, eu quero dizer para você, você não foi escolhido por Deus para ficar sendo sal somente dentro do saleiro. Você não foi escolhido por Deus para ficar sendo crente só na igreja, não, meu irmão. Muito menos a Ajinomoto, tá? Muito menos a Ajinomoto. A Ajinomoto, ó, tá fora. Você foi chamado de Deus para ser verdadeiro sal. O sal com todas as propriedades e funções. Faça a diferença. Faça a sua parte aonde você estiver. Porque onde você menos espera, tem alguém precisando de uma das funções do sal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos onde você estiver. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Jesus Cristo, Pai, Seu Filho amado, foi entregue na cruz do Calvário para garantir a nós esse momento, essa oportunidade de podermos ouvir das palavras dele que somos chamados para ser sal da terra, para ser chamados para fazermos diferença no nosso dia a dia. Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Realiza em nós o Teu querer. Que possamos, ó Deus, sermos verdadeiramente o sal que somos, dito pelo Senhor, na vida das pessoas que estão necessitadas de ser temperadas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a cada momento, ó Deus, se aproxima o dia da Tua volta. Deus, em nome de Jesus, não permita, ó Deus, que pessoas que precisam ser, ó Pai, alcançadas por Ti, passe despercebido aos nossos olhos, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, como instrumento Seu, ó Pai, onde estivermos. Abençoa, Deus, os irmãos, ó Pai, da Igreja Presbiteriana de Bananal, cada família, Senhor Deus, que congrega ali, Senhor Deus. Abençoa, Deus, os enfermos, ó Pai, daquela cidade, ó Deus. Vá, ó Deus, encontro as dores, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, levando o alívio, ó Pai, a cura necessária, não só, Deus, das pessoas de Bananal, mas também de todas aquelas pessoas, ó Pai, que estão nesse momento, ó Pai, participando, ó Pai, dessa transmissão, ó Deus, com cada família, Deus, representada. Abençoa, Deus, aqui a cidade de Barra Mansa, ó Deus. Venha, Deus, a trazer o socorro necessário, ó Pai. Venha, Deus, trazer, Deus, o conforto, ó Pai, aquelas pessoas que estão enlutadas, ó Deus, porque perderam seus entes, ó Pai, devido à Covid-19, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, clamamos a Ti a Tua bênção, ó Pai, para o Teu povo. No nome de Jesus, ó Pai, clamamos, Senhor, o Teu socorro, ó Pai, para esse momento, ó Deus, de aflição que estamos vivendo, ó Deus. Não sabemos, ó Pai, o que vai acontecer no dia de amanhã, mas cremos, ó Deus, que o dia de amanhã Te pertence, ó Deus. E sabemos também, ó Pai, que nós devemos confiar e esperar no Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que o salmista esperou confiantemente no Senhor. E o Senhor, ó Pai, ouviu a oração, ó Pai. O Senhor ouviu a oração do salmista, Deus. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Deus, sara essa nação, ó Pai. Derrama, ó Deus, a Tua unção, ó Pai, de cura, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que a medicina, ó Pai, tem feito de tudo, ó Pai, tem trabalhado arduamente, ó Deus, na busca, ó Pai, da vacina, ó Pai, do remédio para curar essa enfermidade. Mas, Deus, nós cremos, ó Pai, na providência do Senhor, ó Pai, que vem de forma, Deus, que venha trazer, ó Pai, o resultado, ó Deus, que venha dar fim, dar cabo, ó Deus, a essa enfermidade. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor estará intervindo, ó Pai, na vida, ó Deus, dessa nação, ó Pai. Seja, ó Deus, com todos os seres humanos da face da terra, ó Pai.
Independente, ó Pai, de partidarismo, ó Pai, independente de religião, ó Pai, nós somos todos criaturas do Senhor. E nesse momento, ó Pai, carecemos, ó Deus, da Tua graça em nossas vidas, ó Pai. Muitas das vezes, ó Pai, por nossas escolhas, ó Pai, nos afastamos do Senhor, mas o Senhor nunca se afastou de nós. E a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não está com seus ouvidos agravados, o Senhor não está com as suas mãos encolhidas para que não possa ouvir, para que não possa salvar o Teu povo. Nesse momento, ó Pai, eu coloco esta nação em Tuas mãos, ó Pai. Venha, ó Deus, ao nosso socorro, venha ao nosso auxílio, ó Deus. Coloca, ó Deus, o mundo inteiro em Tuas mãos, ó Pai. O mundo inteiro está lutando, ó Deus, contra um inimigo, ó Pai, invisível, que está fazendo, ó Deus, uma diferença muito grande, uma catástrofe muito grande, ó Deus. Mas essa doença, ó Pai, perto do Senhor não é nada, porque o Senhor é um Deus grandioso. O Senhor é um Deus, ó Pai, que tem a chave, ó Pai, que tem o princípio e o fim em Tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos, crendo, ó Pai, que aconteça o que acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te oro. Em nome de Jesus que eu tudo te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Meu amado irmão, muito obrigado você que acompanhou conosco essa transmissão. Vou dar uma olhada aqui as pessoas que esteve conosco. Micheliano, brigadão, Luiz Valim, a Cleide, a Jaqueline, a Mirceia, Olival, um abração, Olival, Deus abençoe, Olival, a sua esposa, esqueci o nome da sua esposa agora, Olival, desculpa, só sabe, né? De nome eu tenho uma dificuldade muito grande. A Laide tá aqui, ô Glória, abração para a irmã Laide. Carla Souza também está acompanhando conosco aí, e outros irmãos aí que também acompanharam, mas não passou aqui, não tem aqui na minha relação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar cuidando de você nesse período que nós estamos aí sem podermos nos encontrar no templo. Mas eu creio que no momento certo, no tempo certo de Deus, as coisas vão solucionar e nós vamos poder estar juntos aí na igreja, adorando e exaltando o nome do Senhor. Domingo que vem, pela manhã, nós estaremos transmitindo novamente a Escola Bíblica Dominical lá pelo estúdio da Rádio 88, tá? É só você entrar ou no Facebook da igreja de Bananal ou ouvir pelo rádio. E à noite nós vamos transmitir o culto da CPU aqui em Barra Mansa às 19 horas. Então, os irmãos aí que puder, avisa os outros irmãos que não viram essa transmissão. Compartilha aí, tá, com as pessoas aí que você conhece, o seu grupo aí, para que a gente possa divulgar ainda mais o nosso trabalho, né? E quando a gente retornar, nós estamos aí com a igreja, graças a Deus, reformando, né? Uma nova fachada, pintura, a igreja está bonita, está aconchegante, está gostosa, e isso aí é para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a você que acompanhou comigo essa transmissão e saúdo a você com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite e que fique com Deus até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, querido.